Boa noite, sejam muitíssimos bem-vindos e bem-vindas à nossa disciplina, né, de Teoria da Argumentação Jurídica. Dizer que é uma satisfação, né, estar aqui. Para mim, esse semestre é muito especial. Para aqueles que não me conhecem, acho que a maioria, né, dos alunos do quarto semestre, nós não tivemos a oportunidade de nos conhecermos em semestres anteriores. Então, compartilhar com vocês que eu estou retornando agora a Leão, né? Semestre passado eu estive de licença maternidade, estou com uma bebezinha que é a coisa mais linda do mundo, de 7 meses, e retornando agora às atividades docentes. Então, eu estou bem feliz, né? Porque não deixa de ser um sentimento de renovação, de retorno, e mais do que nunca, de início, porque a maneira como as aulas estão acontecendo, o formato que a gente está adotando para chegar até vocês é completamente diferente de tudo aquilo que a gente já tinha feito na instituição anteriormente. Particularmente, eu nunca tinha tido nenhuma experiência, eu sou professora há 7 anos na Unileão, há 9 anos, né, em outras, quando contabilizo outras instituições de ensino, e confesso para vocês que é a primeira vez que estou tendo a oportunidade de trabalhar com essa modalidade de ensino remoto. Então, me sinto bem novata também e realmente estreando aí numa situação nova. Sempre que vocês quiserem, pessoal, vocês, por favor, falem, entrem, sabe? Vocês fiquem muito à vontade. Eu confesso para vocês que, como eu ainda estou assim, aprendendo, tateando, eu fico com uma certa dificuldade de me concentrar na fala e ler o que vocês colocam aqui no chat. Então, preferencialmente, se for possível, eu prefiro que vocês abram mesmo o som do microfone e falem sempre que vocês desejarem. Né? Não precisa ser uma dúvida, um questionamento, enfim, quando você quiser fazer um comentário, trazer uma contribuição, uma crítica, o que você quiser está valendo para a gente se comunicar melhor. E aí, gente, nesse sentido, eu já queria pedir para vocês uma coisa que eu sei que é um pouquinho complicada nesses tempos de trabalho home office, crianças em casa, aquela coisa toda que a gente não tem tanto tempo para se arrumar, mas sempre que possível, vamos manter a câmera ligada, sabe? Vocês não sabem como é, aliás, vocês devem saber, que eu acredito que muita gente é de home office também, obrigada, viu, Alice? Mas vocês não sabem como é, assim, estranho você ficar olhando para um nome, ou para uma foto, você não tem ideia do que está ali do outro lado, é muito difícil interagir. Na sala de aula, eu costumo dizer que a gente sente, né, se a aula está fluindo, se o negócio está sendo bom ou não, pela cara do povo. Porque quando você olha para a sala, você está na maior empolgação, você para um minuto e olha, o povo está assim, ou mexendo no celular, ou enfim, aí você diz, eita, meu Deus do céu, eu tenho que inventar aqui um negócio, vamos ver o que é que eu faço para botar a galera para cima. Mas quando só tem essas imagens, essas fotos, gente, fica muito difícil. E aí talvez a aula nem tá tão legal, né? E eu não tenho como ter esse feedback. Então eu sei que muita gente trabalha e aí tá suado, não deu nem tempo de tomar banho, já entrou logo, eu entendo demais. Mas sempre que for possível, por favor, liga a câmera, me ajuda nesse sentido, que você está fazendo uma caridade para mim, que estou aprendendo, né, como trabalhar nesse ensino remoto. Legal? Combinado? Fechou? Muito bem. Gente, como a gente, enfim, a maioria de vocês, alguns eu conheço, como Maria Alice, ainda bem que eu né, não estou tão novata assim. Mas como a maioria não me conhece, eu preparei uma apresentação curtinha, né, sobre quem eu sou, para a gente se apresentar, e aí, em seguida, a gente vai fazer o que é o nosso objetivo da aula de hoje, que é realmente apresentar plano de ensino, cronograma de disciplina, pensar sobre AVP, pensar sobre AV, bibliografia indicada, aquela coisa bem de praxe do primeiro dia de aula. Tranquilo? Ok. Gente, vou mostrar aqui para vocês essa primeira.
Só um minutinho. Ué, por que esse slide não está aparecendo? Pronto, agora sim, desculpem a demora. Tá aparecendo, gente, para vocês? Fala aí, por favor, alguém no microfone, porque para mim tá aparecendo. Pronto, beleza. Tá normal, Gente, essa daqui sou professor. eu. Oi? Tá Essa aparecendo, daqui sou normal. eu antes da pandemia, né? Quando a gente saía de casa livremente para uns rolês aí. Acho que essa foto me representa bem. Eu sou uma pessoa sorridente, gosto muito de brincar, gosto de, enfim, me sentir à vontade, adoro essas trilhas, esses babados, passear. E aí, como a gente não vai ter tanta oportunidade de interação física, embora eu esteja torcendo e muito esperançosa que em algum momento nesse semestre a gente tenha a oportunidade de ter encontro presencial, mas aí eu achei que, enfim, essa foto representa um pouco de quem é essa pessoa estranha, né, que você não convivia no campus antes e que agora surge para ministrar uma disciplina para ti. Então, do ponto de vista formal, gente, eu tenho doutorado em educação, terminei recentemente o doutorado, né? Defendi a tese ano passado na UFC, então trabalhei na tese com História do Direito, particularmente com um estudo comparado entre as faculdades de Direito de Olinda, né, e de Coimbra, no período de 1827 até o início ali de 1831. Então, foi um trabalho, enfim, que eu me orgulho muito, que me fez suar e gastar sangue, sola de sapato, me rendeu uma viagem para a Universidade de Coimbra, onde eu tive a oportunidade de coletar dados e que, enfim, eu espero que ajude, né, sempre todo o conhecimento que a gente vai adquirindo, eu espero que não fique para a gente, mas que a gente possa compartilhar com a maior parte, né, com a maior quantidade de pessoas possível. Então, da mesma forma que vocês na graduação certamente já estão aproveitando aí desses conhecimentos, pensando em como eles vão ser úteis, né, na sociedade, no dia a dia, na prática. Então, da mesma forma, eu venho seguindo essa trajetória aqui acadêmica e profissional, buscando nessa, ao máximo, me qualificar para fazer um trabalho legal quando eu estou com vocês em sala de aula, seja ela presencial, seja ela virtual. Então, sou doutora em educação, tenho mestrado em sustentabilidade, né, em desenvolvimento sustentável, aqui também pela UFC. Na época não era o UFCA, né, ainda era o UFC, Campus Cariri. Acredito que alguns de vocês devam estar comigo na disciplina EAD de sustentabilidade, né, inclusive eu vou até deixar um vídeo hoje para vocês lá no Unileão Virtual, conversando um pouquinho sobre a disciplina. A minha especialização jurídica é em direito processual civil, eu sou advogada e sou formada lá na URCA, né, aqui na minha querida e amada Urquinha de Guerra. E além da Unileão, eu também sou servidora pública na Universidade Federal do Cariri, onde hoje eu estou como coordenadora de políticas de extensão lá da faculdade. Então, assim, do ponto de vista formal, eu sempre gosto de fazer uma apresentação desse tipo, porque, afinal de contas, a gente tem que saber quem é o nosso professor, por que é que ele leciona essa disciplina, qual é a credencial dele, para que eu possa confiar, entender que realmente, tá, beleza, porque estuda isso, então por isso que está aqui. Então, acho sempre bacana fazer isso. Do ponto de vista de plano de ensino, eu queria que a gente pudesse dar uma olhadinha no que está lá no Unileão Digital. Vou abrir aqui para vocês o nosso plano de ensino. E
gostaria que vocês não acreditassem nessas pessoas que ficam dizendo que a prova é difícil, tá? Isso aí é a Alice simplesmente fazendo terrorismo, que é para assustar. Isso não corresponde à verdade, tá bom? Vou logo me defendendo de forma antecipada, de forma prévia. Gente, tá aqui no plano de ensino da gente as principais características da nossa disciplina. Me digam aí se vocês estão visualizando, por favor. Sim. Pronto, obrigada. Gente, nossa disciplina é de 40 horas, então a gente vai se encontrar só uma vez na semana, né? Assim, é no horário AB da quarta-feira. Eu sei que o ensino ele está sendo remoto, mas isso não significa que ele é EAD. Para quem vai pagar sustentabilidade comigo, você vai perceber claramente essa diferença, tá bom? Quando a disciplina ela é EAD, a gente não tem esse momento aqui de interação, que eu leio o chat, que você abre o microfone, que a gente tem a oportunidade de dialogar, que tu tira a tua dúvida na hora. Não, na disciplina EAD, os materiais ficam lá, você vai acompanhando aquelas aulas, aquelas leituras e tudo mais, e aí, uma vez no mês, você me encontra, né, no plantão Tira Dúvidas, e aí você vai me falar quais são as suas dúvidas, e a gente vai ter só aquele momento de interação. Então, nessa disciplina, nós não somos EAD, é uma disciplina remota. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos 55 alunos na turma, e eu quero muito conhecer os 55 alunos, ou seja, alunos e alunas, né? Ou seja, eu quero muito que a gente esteja aqui no momento ao vivo, né, que vocês sabem que a gente chama de síncrono da disciplina. Faz toda a diferença quando a gente tem a oportunidade de conversar aqui e agora, né? Quando a gente tá ouvindo a professora e diz, não, isso não faz sentido para mim, não foi assim que eu já li não sei aonde. Ei, professora, peraí, isso aqui, é muito melhor, gente, do que você deixar, de repente, para assistir, depois eu assisto, essa é uma disciplina optativa mesmo, depois eu vejo isso, e aí quando você vai ver, tem não sei quantos vídeos, não sei quantas atividades, e a gente se sente soterrado, né? A gente se sente invadido por uma bola de neve. Então, faz esse favor para mim, faz o esforço de toda quarta-feira no horário AB, né? Você tem o consolo de ser uma disciplina 40 horas, então, se, enfim, a gente não te agradar tanto, pelo menos você só precisa me ver uma vez na semana, mas faz esse esforço para estar aqui, por favor. Então, vamos lá. A gente tem aqui no plano de ensino, que é uma disciplina de 40 horas, como eu expliquei para vocês, que dia vamos nos encontrar? Quarta-feira no horário AB. Hoje, como era o primeiro dia, aquela coisa e tal, você sabe como é o primeiro encontro, né? A gente se arruma e tal, e coisa. Então, eu deixei mensagem no WhatsApp, disse, vamos lá, minha gente. Eu não garanto de toda semana deixar o recadinho no WhatsApp para lembrar vocês. Eu vou fazer o esforço, mas talvez existam dias mais corridos em que isso não seja possível. Então, coloca aí no teu horário, um lembrete, é na quarta-feira, no horário AB. A nossa ementa é curtinha, né? O que é que a gente vai estudar? A gente vai estudar a diferença entre a argumentação, de forma geral, e a argumentação jurídica. E aí a gente vai trabalhar com os tipos de argumentos, os fundamentos dos argumentos, a gente vai trabalhar com o drama da narrativa jurídica, com pareceres técnicos jurídicos. Eu acho que é uma disciplina muito, muito, muito útil para qualquer pessoa que tenha interesse em atuar na área jurídica. Então, se você advoga, é importante para ti, se você sonha com magistratura, com Ministério Público, defensoria, delegado, seja lá o que for, eu diria que para a vida. Porque eu acho que não tem nada melhor do que a gente conseguir dialogar com clareza, com uma linguagem adequada ao nosso auditório, com capacidade de síntese, passando credibilidade para as pessoas que estão ali como nossos interlocutores. Então, eu acho que isso é bom em qualquer área da vida, né? Seja pessoal, seja profissional. E aí a gente vai estar aqui para dar um apoio, né, nesse sentido, tentando aprimorar essas qualidades que eu sei que vocês já têm. Afinal de contas, quem escolhe o curso de Direito, quem tem afinidade com
direito, normalmente é alguém que as pessoas dizem assim, menino, tu fala demais, Ave Maria, não, tá bom, eu aceito, é um advogado, né, a pessoa já tem costume de falar, já gosta de trabalhar com essa arte do convencimento, e aí o que eu espero aqui é ajudar vocês a melhorar ainda mais esse potencial que vocês todos já têm. Tranquilo, gente, com relação à ementa? Não. Não? Qual a dúvida, gente? Vou voltar aqui, tá? Oi. Colocou no chat, será? Deixa eu abrir aqui para ver se tem alguma coisa no chat. Por mim tá de boas. Pessoal, se alguma coisa com relação à ementa, fala aí a pessoa que disse não, que eu não sei quem foi, né? Alguém? Pode continuar, professora. Acho que falaram sem querer. Tá bom, gente, ó, qualquer coisa, eu sei que às vezes a gente fica sem graça, né? Não, vou falar no meio do povo, depois essa mulher me persegue. Então, se for o caso, fique tranquilo, fale comigo no WhatsApp, né? Eu deixei para vocês o meu número pessoal, se você também não quiser falar no grupo, tá bom? Que a gente vai conversando. A última coisa que vocês devem esperar e supor de mim é que eu sou uma pessoa de difícil acesso. Eu acho que a Alice pode dizer isso, né? Eu posso até ser chata nas provas, mas não é difícil se comunicar Ela não comigo. persegue, não, galera. Ela só faz provas impossíveis. Melhor a Maria Alice ficar calada, tá bom, gente? Que ela só tá me atrapalhando aqui. Ela não tá me ajudando. Bom, voltando aqui, então, para a nossa apresentação do plano de ensino. Oi? Aumenta o zoom do Word, por favor. O zoom do Word, só um minutinho. Melhorou? Sim. Pronto, obrigada. Então, gente, a gente vai trabalhar da seguinte forma. E eu digo a gente porque somos eu e o professor Luiz André. Como eu sou servidora pública, né, como eu disse para vocês, lá na UFCA, então eu não tive como assumir as turmas da manhã, porque pela manhã, apesar do home office, mas eu vou estar dedicada às minhas atividades lá na UFCA. Mas pela manhã, o professor Luiz André, que eu acho que vocês conhecem, da disciplina de Lógica Jurídica, vai trabalhar essa mesmíssima ementa. Então, por isso que eu estou falando a gente, porque a gente construiu coletivamente aqui esse conteúdo. Então, a gente vai, agora, nesse primeiro momento, que vai até finalzinho de setembro, falar sobre a retórica do Aristóteles, e aí a gente vai fazer uma oposição entre essa antiga retórica, ou a retórica clássica, né, aristotélica, e a nova retórica, né, o raciocínio jurídico agora de 1945 para cá. A gente vai falar sobre a diferença entre os tipos de texto, né, argumentativo, descritivo, quando a gente tem uma demonstração, quando a gente tem uma argumentação, e a gente vai falar sobre esse link, né, sobre essa relação entre a argumentação e o direito, e aí, propriamente, a gente vai começar, de fato, o conteúdo de teoria da argumentação jurídica. Então, até ali, finalzinho de setembro, então a gente tem aí a semana que vem e a próxima, para tratar dessa parte mais histórica do nosso conteúdo, e aí já no início de setembro, provavelmente a gente deva estar adentrando aí, passei muito rápido, essa unidade 2, né, em que a gente vai tratar sobre a argumentação no processo de produção de textos. Às vezes a gente é muito bom, tem uma retórica excelente, né, é uma delícia conversar com aquela pessoa, é gostoso ouvir a voz dela, é agradável a maneira como ela expõe aquilo que ela pensa, mas quando a pessoa vai colocar aquilo ali no papel, a dificuldade é grande, né? Aparece aí uma certa indisponibilidade para aquela argumentação que na oralidade estava indo tão bem. Então, a gente vai começar a pensar sobre técnicas de produção de texto e textos jurídicos, né?
E por isso que a gente vai falar sobre, novamente, teoria tridimensional do direito, que vocês já conhecem, vamos falar sobre as figuras da retórica, né, que são elementos que nós podemos usar para transformar o nosso discurso em um discurso mais persuasivo, né, mais capaz de gerar aderência do nosso auditório. E a gente vai terminar essa unidade 2 com o raciocínio jurídico depois da Segunda Guerra Mundial, em que a gente vai mudar muito, né? Nós vamos sair de uma argumentação que era bem legalista, bem tecnicista, bem positivista, e vai passar a ser uma argumentação muito mais axiológica, né? Deontológica, muito mais voltada para valores e princípios do que propriamente por essa interpretação literal da lei. E aí eu acredito, se tudo sair conforme, né, o planejado, você sabe que a gente planeja, mas nem sempre, né, o planejamento, ele consegue ser cumprido à risca, e é até bom que não seja, porque significa que a gente está indo no ritmo da turma, né, não adianta que falar, e vocês, às vezes, não estarem gostando ou compreendendo. Então, vocês me deem sempre o feedback. Professora, aula passada, eu li aquele texto que a Sara deixou, mas rapaz, não entendi, não. E aí, a gente, numa aula seguinte, ao invés de avançar no conteúdo, a gente volta, a gente tira dúvida, a gente debate, e a gente pensa qual é a melhor forma de continuar o conteúdo. O que eu não quero é que ninguém se sinta atropelado. Nós não estamos aqui para cumprir tabela, para no final do semestre dizer, pronto, ó, eu dei tudo. E você dizer, pois é, mas não fiquei com nada. Então, não é essa a nossa intenção. Mas, se tudo der certo, a gente vai terminar essa unidade 2 ali por volta de meados de outubro, e vamos trabalhar de meados de outubro até finalzinho de novembro com a unidade 3, que você diz assim, fala, meu Deus do céu, os outros têm mais elementos, esse aqui tem menos e vai, né, demorar mais. É porque aqui é propriamente, gente, o nosso trabalho dentro da disciplina, de a cada aula a gente ter discussão de caso concreto. Então, eu vou falar o mínimo possível, essa aula de hoje, ela é bem atípica, tá bom? A partir de outubro e novembro, porque eu vou ficar, ó, só no pianinho, bem pianinho, e vocês vão apresentar. Nós vamos ter casos concretos e vocês vão produzir argumentações de defesa, argumentações de acusação, nós vamos criar casos, nós vamos pensar quais são as melhores estratégias para defender ou para acusar aquela pessoa fictícia, né, do nosso caso, a depender de qual é o nosso auditório, qual é o nosso público, como é que a gente se porta quando a gente é advogado de um caso de grande repercussão e a gente vai ter que dar uma entrevista para a TV ou para o rádio, muitas vezes sem estar preparado antes, né, como é que a gente se porta quando a gente vai ter que enfrentar um júri, como é que a gente se porta quando a gente vai ter acesso, vai ser ministrante de uma palestra, de um evento. Então, nesse momento aqui, a gente vai estar trabalhando essas habilidades que são bem típicas dos profissionais de direito. Inclusive, nesse momento, está acontecendo um evento online, né, que vários estudantes egressos da Unileão, que hoje são advogados, são os palestrantes. Então, isso é extremamente comum, né, dentro da atividade da advocacia, a gente ser convidado a falar sobre determinados temas, a sociedade nos pede muito isso, né? Para que possa ter acesso realmente à informação. Tranquilo, gente? A parte da ementa esmiuçadinha? Tranquilo. Tranquilo? Beleza. Aqui no perfil do egresso e nas competências, gente, nos objetivos, a gente vai ter o seguinte, qual é o nosso perfil? Que a gente consiga se comunicar com precisão. Se você já tiver passado por isso, acho que você vai saber como é desagradável, né, quando a gente é julgado por uma coisa que a gente, na verdade, não quis dizer. Eu acho que o problema não é receber a crítica. O problema é quando a gente é criticado por algo que, na verdade, não era nossa intenção. Então, o profissional de direito, ele precisa se comunicar com muita precisão. Às vezes, num pequeno deslize da nossa oratória ou da nossa técnica de escrita, a gente dá uma brecha, a gente abre espaço para que a outra parte crie uma forte argumentação que vai derrubar, que vai prejudicar a nossa tese, que vai prejudicar, portanto, para os advogados de plantão, né, o nosso cliente. Então, é muito importante ter uma linguagem
precisa. Eu não vou dizer técnica, porque às vezes é melhor que a gente tenha uma fala mais espontânea, né, e a gente consegue maior adesão àquilo ali, mas que ela seja precisa, que não abra mão para dúbias interpretações e nem te coloque em saias justas. Então, a gente, ao final dessa disciplina, eu espero que a gente tenha aprimorado essa capacidade de se comunicar de forma precisa. E eu espero que a gente tenha adquirido essa capacidade de desenvolver técnicas de raciocínio, de argumentação jurídica para solucionar casos concretos no direito, né? É isso que vocês vão fazer nas disciplinas de estágio, já está bem pertinho, né, meu povo? Você chega no quarto, você sabe. Quando você passa do 5º semestre, acabou-se. O curso voa. E aí, no 6º semestre, vocês vão ter a disciplina de estágio. E vocês vão precisar dessa disciplina lá no estágio, porque é o momento que você vai botar na prática. Às vezes a pessoa pode ter o vadimécum inteiro ali dentro da cabeça, se for um HD aí muito potente, mas não vai adiantar de nada se você não consegue utilizar toda essa parafernália jurídica a seu favor, para criar argumentos sólidos. Às vezes a pessoa nem tem tanto conhecimento assim do direito propriamente, mas a maneira como a pessoa fala, o jeito como ela escreve, aquilo ali, menino, você jura que, quando você vê, você se convenceu. Então, óbvio que é importante uma bagagem sólida de conhecimentos, mas também é muito importante o domínio de técnicas persuasivas, né, para que a coisa funcione. E aí estão os nossos objetivos de aprendizagem: compreender esses marcos históricos da argumentação, da retórica, né, como que a gente vai aplicar na prática esses conhecimentos, desenvolver argumentação e raciocínio jurídico adequados, conhecer o efeito persuasivo das figuras de retórica, e desenvolver a capacidade de produzir narrativas no âmbito da argumentação jurídica. Ok, gente? Animados? Final desse semestre, você, uma pessoa que eximiamente conseguirá fazer com que as pessoas fiquem convencidas com seu discurso. Isso é muito útil, não só no direito, né? Isso é sempre útil. De vez em quando é útil. Enfim, aqui, gente, nessa parte finalzinha do plano de ensino, vocês vão ter aquilo que vocês já devem estar acostumados a ter desde que vocês chegaram ao 1º semestre do curso, que é aula a aula, detalhado, qual é o conteúdo e qual é o livro, o capítulo, onde é que eu vou estudar isso. Então, eu não vou estar lendo para vocês, eu sei que vocês vão acompanhar isso. Vou pular aqui a parte das avessas para mostrar para vocês logo a bibliografia. A cada aula eu vou deixar para vocês a indicação do capítulo, da página, do livro. Não se preocupem com isso. Eu digo isso porque alguns dos livros que estão aqui, pessoal, isso é bem importante, atenção, alô Brasil, alguns dos livros que estão aqui, eles não estão disponíveis na biblioteca virtual, eles só estão na física. Gente, Francisco, mas eu estou cumprindo aí a quarentena, eu não estou saindo, eu não vou lá na Unileão, que eu saiba, a biblioteca nem está funcionando. Exatamente. Só que o plano de ensino, gente, ele é um documento analisado pelo MEC a cada vez que o curso vai passar por uma avaliação, e ele não pode ser alterado, ou seja, a gente não pode incluir nem excluir bibliografia sem que o núcleo docente estruturante do curso, o NDE, tenha feito uma avaliação preliminar. Então, como ninguém imaginava pandemia e ensino remoto e essa coisa toda, esses planos, eles continuam com essa mesma bibliografia, e por isso, talvez, quando eu sentir a necessidade de conteúdos que não tem em alguns desses aqui, eu vou indicar para vocês material de leitura que vai estar na biblioteca virtual ou que vai estar disponível no Google, e vocês podem baixar, e eu já até deixo para facilitar a vida de todo mundo o PDF, o linkzinho lá no Unileão Digital. Combinado assim, gente? Combinado? Combinado. Pronto. Então, sobre esse outro documento aqui, acho que todos os professores estão mostrando para vocês, né? A gente teve uma formação esse semestre, uma capacitação, justamente para produzirmos isso aqui. É um roteiro de aula. Eu achei a ideia fantástica. Eu acho que agora ninguém se perde. Por exemplo, talvez tenha alguém que não entrou hoje na aula porque disse assim,
A aula só vai ter 50 minutos, ela vai só apresentar o plano de ensino e tirar dúvida, eu vou deixar para ir semana que vem. Ok, foi uma escolha. Eu acho que não foi a melhor, viu? Você que está assistindo o vídeo depois. Mas foi uma escolha, porque você já sabia antecipadamente que isso ia acontecer. Então, gente, eu peço para vocês que vocês acompanhem, assim, da forma mais próxima possível esse documento aqui, o roteiro de aula, porque você fica sabendo o que é que você pode esperar. A aula de hoje, quanto tempo? Oi? Estão dizendo que tem uma menina pedindo para entrar no chat. Não tem. Paloma, né? Tá dizendo aqui, Paloma tá tentando entrar. Pede pra Paloma tentar de novo agora, por favor. Tô com a página aberta aqui. Por gentileza, Francisca Alves. Paloma ainda não chegou, mas quando chegar a notificação, tem aquele toquezinho. Então, eu já... Tô aqui já, viu? Ah, obrigada. Valeu, Paloma. Muito bem. Então, gente, você já sabe, ó, hoje, por exemplo, hoje vão ser 50 minutos de aula, porque a professora vai apresentar o plano de ensino, depois ela vai tirar dúvida, a gente vai fazer os acordos de como é que a gente vai fazer as avaliações, e vai ser isso. Na semana que vem, o que é que a gente vai fazer? Aí a gente vai ter uma aula ao vivo, que vai durar 30 minutinhos, sobre essa parte histórica da argumentação, objeto de estudo. Depois a gente vai ter 30 minutinhos para um momento assíncrono. Gente, como a nossa disciplina é de 40 horas, isso é muito importante que seja dito. A gente não vai ter, como nas disciplinas de 80, um dia de aula assíncrono e outro dia síncrono. Não. Nossa aula é mista, salada mista. Então, na mesma aula tem um momento síncrono e tem um momento assíncrono. Então, tem esse momento que a gente vai dialogar, vai conversar, vai fazer estudo de caso, ou sei lá o quê, de forma síncrona, e tem um momento em que você vai fazer alguma atividade, eu vou sempre deixar o cronômetro ligado, vou dizer, gente, ó, tá valendo. 20 minutinhos para ler esse texto, e depois a gente voltar e tirar dúvida, ou resolver um exercício, ou fazer alguma outra atividade. Então, vocês sempre fiquem atentos, eu vou deixar sempre, toda semana, o link dos textos para vocês baixarem, tá bom? Dos materiais que a gente for utilizar. E isso vai se repetir em todas as aulas. Eu não vou sair lendo para vocês, aula a aula, mas eu quero mostrar que tá tudo planejadinho, lindo e maravilhoso, até o dia 30 de setembro, né? Você deve dizer assim, oh, gente, mas o semestre não vai acabar dia 30, exatamente. Quando for ali em meados de setembro, aí eu lanço para vocês, lá na Unileão Digital, o roteiro de aula das aulas de outubro e novembro. Tá bom, gente? Combinado? Beleza. Vou falar com vocês agora sobre a avaliação. Maria Alice já tocou o terror aí, né? Já, enfim, já queimou meu filme do tanto que quis. Mas, gente, o que a gente vai fazer aqui, eu penso o seguinte, de forma muito honesta, muito transparente. Eu penso que a disciplina ela é optativa, então ela tem uma música que vai ficar linda na filmagem depois aparecendo. É uma disciplina optativa, então, naturalmente, ela deve ser mais leve do que as obrigatórias, é uma disciplina só de 40 horas, e por isso eu pensei o seguinte, para a gente não perder, como só são poucos encontros, é só um por semana, e eu tenho muito conteúdo para dar para vocês, eu pensei da gente otimizar o nosso tempo, fazendo a AV1 valendo de 0 a 10, e a gente fazer a AVP2, aí sim, a AV valendo 7 e a AVP2 valendo os 3 pontos. Vou usar aqui meu argumento de defesa para essa ideia. Eu acho que a AV1 tem pouquíssimo conteúdo, porque é só essa parte histórica e a diferença de retórica aristotélica e nova retórica, que vocês já estudaram em lógica. E eu penso também o seguinte, que se por acaso o maligno, o tentador, ele nos atentar e a gente não tirar nota legal, que eu duvido que aconteça, mas se de repente isso acontecer, a gente faz um trabalho, a gente usa alguma aula do mês de setembro para fazer uma atividade complementar, ao vivo mesmo, no momento síncrono, ou então por e-mail, da forma que for mais, enfim, mais tranquilo para todo mundo, e a gente atribui uma pontuação extra lá para somar na nota. Porque a minha
preocupação em não fazer parcial 1 é para eu poder ter mais tempo para a gente aproveitar aulas em que a gente vai ministrar conteúdo, não ter que parar para fazer aí um formato de avaliação. Na AVP2, Levi está perguntando, AVP e AV1 em grupo? Levi, seguinte, semestre passado, vocês fizeram as AVs muitas vezes em duplas, em trios, eu já fiquei sabendo, já me falaram. Se a coordenação não mudar essa metodologia, para mim tá ótimo, né? Tranquilo, não vai ter problema nenhum que a gente faça em dupla, em trio, em grupo, enfim. Eu só não vou te confirmar com certeza absoluta que a AV vai poder ser em grupo, porque a gente ainda não teve reunião de colegiado e a coordenação ainda não nos passou oficialmente como é que vai ser isso. Mas eu acredito que semestre passado funcionou bem, então deve se repetir. Tranquilo? E na AVP2, eu previ para vocês uma atividade aqui síncrona. A cada semana a gente tem a apresentação de equipes, em que a gente vai ter uma equipe contra a outra, né? Uma arena. Então, nós vamos ter um caso concreto, as duas equipes vão trabalhar nesse caso concreto, uma trabalhando com argumentos de acusação e outra trabalhando com argumentos de defesa. E a gente que está aqui no grupão, a gente sempre vai votar elegendo qual foi aí a equipe vitoriosa. Não que isso vai impactar na nota, porque não vai, mas é para que a gente veja mesmo qual está sendo quem conseguiu melhor essa capacidade de adesão que a gente está tentando desenvolver aqui ao longo da disciplina. Então, nesse caso, esses seminários, né, esses debates, valeriam de 0 a 3 pontos, e a AV2 valeria aí de 0 a 7 pontos. O que vocês acham? Isso é um assunto bem importante, né? O que é que vocês acham? Para todo mundo se sentir confortável. É uma excelente Tá tranquilo e favorável? ideia, até porque... Pronto. Sim. Diga, Marcos. Tá sem áudio, Marcos. É bastante eficaz para a nossa carreira, né? Porque o desenvolvimento vai ser basicamente trabalhado agora. Então, eu creio que será de grande valia para a gente. Pronto, exatamente, Marcos, foi o que eu pensei, né? Estou pedindo a Deus, Nossa Senhora, que ilumine, que seja realmente algo que seja útil. Gente, a faculdade, ela tem que nos trazer uma bagagem de utilidade. É ótimo que a gente, enfim, aprenda diversas coisas, mas a gente precisa sempre estar o tempo todo parando e pensando, ok, eu vou aplicar isso como, onde, no que é que isso vai me fazer um profissional diferenciado, e por aí vai. E aí eu acho que nesse sentido que a gente vai tentar trabalhar. Então, de AV, fechou? Tudo certo, né? Se na AV1 der algum... Professora? Se a AV1... Oi, José. Desculpa, professora, de interromper. É assim, é como eu sou... Primeiramente, boa noite, viu? É um prazer, certo? A senhora e aos colegas. É porque, como eu sou desblocado, eu venho de outra instituição e estou em várias turmas, do terceiro ano até o 9º. E passei por essa turma. Eita. Eu admiro muito essa metodologia de seminários com equipes e tal. O problema que eu encontro, não somente nessa universidade, mas em outras, é exatamente quando se trata de alunos desblocados, não tem turmas, geralmente as turmas já têm as equipes formadas, então a gente que fica assim meio que de fora, né? Então encontra essa dificuldade. Mas assim, isso aqui, essa minha participação é mais um apelo à turma para que quando houver esse trabalho, belíssimo por sinal, essa ideia, que pelo menos da minha parte me seja permitida, que eu não encontre dificuldade em participar de um grupo, né, de uma equipe. Pronto, era só Ótima essa colocação. Maravilha, perfeito. Gente, porque eu estou tão de fora, entre aspas, da turma quanto José Maria. Ontem, por exemplo, eu estava dando aula para o povo do 10º semestre. Aqueles coitados, eles me aguentam desde quando? Eles foram meus alunos no 4º, no 7º, no 8º, no 9º. Como não poderia deixar de ser no 10º. Então, eu já conheço a galera, eu já mais ou menos sei,
não, eita, fulano com Beltrano não dá para ficar na mesma equipe, enfim, a gente, né, pelo meio do caminho, tem as pedras no meio do caminho, a gente supera as pedras, mas às vezes nem tanto. Mas aqui nessa turma, que eu acredito que não conheço a maioria, então fica, para mim, até difícil, assim, dividir as pessoas, né, dividir as pedras não supera a gente, pois é. Fica até difícil para mim dividir os grupos, porque eu não vou saber desses laços de afinidade. Então, a fala de José Maria é maravilhosa, porque eu realmente vou pedir, solicitar que vocês se dividam, e aí aquelas pessoas que encontrem qualquer dificuldade de entrar em algum grupo, já fala comigo que eu vou inserindo, né, dentro desses que já vão estar formados, que eu sei que no quarto semestre já deve ter aí umas afinidades criadas, grupos previamente pensados e tal. E aí essas pessoas que, de repente, são desblocadas, ou são, enfim, de outra turma, porque estão pagando essa disciplina, né? Ah, porque eu estou no 10º, me faltava só uma optativa. Aí essas pessoas entram comigo no privado, que a gente com certeza encaixa, ninguém vai ficar de fora, não. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Professora? Tá bom? Pois não. Mas pela senhora pode fazer individual também, né? Oi? A senhora também vai liberar individual, ou não? Só em grupo? Alguns trabalhos. Luana, a questão é porque a gente só tem esse semestre 16 semanas de aula, e nós temos 55 alunos. Então, se a gente for fazer, por exemplo, de forma individual, para as pessoas trabalharem nesse sentido de defesa, acusação e tal, talvez a gente não tenha aula suficiente, tempo de aula suficiente para que todos participem. Mas aqui, nessa turma especificamente, 322, a gente só tem 55 alunos. Essa minha turma, em 2019.2, que foi a última vez que eu ministrei essa disciplina, ela tinha mais de 70 pessoas, porque tinha uma galera, né, pagando como optativa, enfim, de outros semestres. E a atividade funcionou, sendo em equipe. Mas vamos deixar, eu acho que é uma coisa para a gente deixar, eu não vou bater o martelo agora e dizer, só pode ser em equipe, ou pode ser individual. Vamos ver como é que vai funcionar quando a gente dividir os grupos, né, como é que as pessoas vão observar, porque eu vou deixar para vocês as regrinhas, o que é que o que é que tem que conter no discurso argumentativo, né, eu vou receber essa argumentação por escrito, por e-mail, e a equipe vai eleger uma ou duas pessoas para fazer o trabalho de oratória. Então, assim, em equipe, em grupo, o grupo vai desenvolver a argumentação. Mas no dia da defesa, a gente vai ter aí representantes das equipes, porque senão não daria tempo, né, para que todos os integrantes falassem, porque são grupos aí relativamente numerosos, possivelmente de 7, 8 pessoas, aí ficaria inviável. Mas aí, quando estiver pertinho da atividade, ou mesmo, né, logo que a gente fizer a primeira apresentação e tal, a gente vê como é que funciona melhor. Pode ser assim? Ok? Certo, obrigado. Nada. Bom, gente, então, eu queria só que, e aí tem um detalhe, viu, meu povo? Eu sou a pessoa mais agitada do Brasil. Eu até estava dizendo, né, que eu vou ter que aprender a ministrar essas aulas remotas, porque eu acho que tem horas, se a pessoa tiver uma labirintite, ela passa mal, né, de tanto que eu ficar aqui me saracoteando. Mas é porque é muito difícil dar aula sentada. Eu entendo isso aqui como um castigo, só pode ser. Se tem uma coisa que eu acredito e gosto é de linguagem corporal. E aí, nesse modelo aqui, que a pessoa tem que ficar assim, eu fico muito, enfim, numa posição desconfortável. Então, eu vou tentar ir melhorando isso. E aí, espero que nos próximos vídeos a gente vá ficando menos, né, fala-me, nossa, eu tô até tonto, de tanto que essa mulher se balançou. Então, vou tentar ir melhorando isso para que fique mais confortável para vocês. No mais, gente, temos dúvidas, comentários, sugestões, me digam aí. Que é o nosso time, né? A gente começou às 6h30. Ah, boa, Levi. E a chamada? Boa. Gente, nós vamos fazer chamada todas as nossas aulas. Eu acho que
eu vou ficar fazendo tanto no início quanto no final. Eu acho que assim a gente tem menos chance para alguém se sentir prejudicado. Porque se a pessoa só conseguiu chegar da metade para o fim, ela responde. E se a pessoa não teve saco para ficar até o final, ela já respondeu no começo e já pôde ir resolver a vida dela. Eu sou bem assim, sabe, meu povo? Porque nós somos adultos. Então não adianta ficar com esse negócio de que, olha, eu só faço a chamada, viu? Aí para você ficar aí obrigado. De repente com a câmera desligada, fazendo qualquer outra coisa da vida e gastando a internet, né? Que não é de graça. Então, dessa forma a gente faz no início e no final. Francisco, tu vai fazer hoje? Não, porque hoje, como não é uma aula conteudista, eu considero que a gente está aqui mais para, enfim, se conhecer e propor como é que vai ser a disciplina. Inclusive, eu fico com muita pena daquela pessoa que só vai assistir depois e não teve a oportunidade de opinar em nada, né? De como é que vai ser as provas e tudo mais. Só resta a você agora saber que vai ser assim, pronto. É triste. Mas, enfim. Mais alguma coisa, pessoal? Tinha planejado aí um tempo de 50 minutos, a gente está religiosamente, né, de forma inglesa, cumprindo o combinado. Se vocês não tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa, eu vou me despedir por aqui e vou pedir para vocês encontrarem comigo semana que vem nesse mesmo bate-local e horário. Esse livro tem na bibliografia do Lênio, é o mesmo que é usado em hermenêutica? É, sim. Certo. Mais alguma coisa, gente? Então, vou deixar a aulinha gravada, bonitinha lá, para vocês depois. Espero que a gente tenha um semestre bem bacana, embora nesse clima tenso e, enfim, desconfortável de pandemia. Mas contem comigo e vamos junto, tá bom? Beijo, boa noite para todo mundo, até semana que vem. Tchau, tchau. Beijo, tchau.